Boa tarde, meus amigos. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos do Espírito Francisco de Assis, hoje é 12 de junho de 2023, para estudarmos esta obra, Devação do Invisível, de Ivone do Amaral Pereira. Essa obra é maravilhosa. Início da nossa prece de abertura. Pai amado, agradecidos estamos, Pai querido, por todas as oportunidades que temos tido de nos debruçarmos sobre o Evangelho, sobre os estudos desta casa maravilhosa que nos acolhe, agradecidos por Francisco de Assis, e todos esses nossos irmãos que nos acompanham, nos esclarecendo, nos incluindo, nos auxiliando na compreensão. Obrigada, Mestre Jesus. E a todos nós veio consolar, abraçar e gratos, muito gratos, Pai, por toda essa pleiade de amigos que vem nos envolvendo, nos auxiliando e dizendo para nós todos, percebendo, continue, estamos aqui. Então, Pai, só temos a agradecer todas essas oportunidades de trabalho e de estudo. E lhe pedimos, Senhor, que permaneça conosco, dentro de nossos corações, hoje, agora e para todo sempre. E assim seja. Graças a Deus. Bem, nós estamos aqui no capítulo que tem por título Mistificadores Obsessores, né? E o item que nós vamos iniciar eu vou ler um pedacinho anterior, um parágrafo anterior. Ana, você tem aí? Me dá aqui que eu... Acho que na segunda tem um par. Deixa um minutinho, gente. Já até passou. Não, está aqui, ó. Esse aqui, geralmente, tá? Eu vou começar no parágrafo anterior, tá? Diz assim, vou começar no parágrafo anterior. Geralmente, esses a quem aqui denominamos mistificadores obsessores, que são os muito perversos, não foram inimigos das suas vítimas através das existências, nem mesmo as conheceram anteriormente, as mais das vezes. Se exercem a perseguição e o assédio, alcançando funestos êxitos, será porque encontram campo aberto para as suas operações. Mais uma vez, mostrando que a responsabilidade é nossa, tá? Para suas operações, nos sentimentos bastardos das mesmas, afinidades morais e mentais de má categoria, naqueles a quem se agarram, tornando-se para estes, os obsidiados, tais acontecimentos o prêmio e o castigo da sua incúria, quer dizer, é o prêmio para quem se deixou arrastar, né? O prêmio e o castigo da sua incúria na prática de ações reformadoras, ou da má vontade em se voltarem para os aspectos superiores da vida. A encarnados e desencarnados, que lhes ofereçam, pois, afinidades, essas desagradáveis criaturas invisíveis frequentemente desgraçam, impelindo-as a desastrosas ações, até mesmo dos deveres nos setores da decência e dos costumes, cujas consequências, sempre lamentáveis, requererão daqueles que se deixarem embaiar por suas artimanhas longos períodos de sofrimento e reparações inapeláveis, muitas vezes por reencarnações amargurosas. Então, se você abre a porta para os obsessores, vai ter que se
a ter com eles, não é? E aí a dor e o sofrimento vai bater na nossa porta. Então, o parágrafo dessa semana é justamente esse abaixo. O leitor, e atento, perlustrar as páginas, quer dizer, ler as páginas, observar as páginas de algumas obras doutrinárias, normalmente, quer dizer, sobretudo as psicografadas, há de observar citações sobre falanges inferiores do mundo invisível, que afligem e perturbam os recém-desencarnados desprevenidos, falanges cujos integrantes seriam vultos disformes, grotescos, extravagantes, e cujas configurações e ações pareceriam fruto de pesadelos àqueles que não se afinam com as blandícias da espiritualidade. Provocam-nos, seduzem-nos, aterrorizam-nos, criando mil fantasmagorias, e as pobres vítimas parecerão alucinações diabólicas das mesmas, se servindo, ainda como joguetes para a realização de caprichos, maldades e até obscenidades. Comumente queixam-se os suicidas de tais falanges, cujo assalto lhes agrava no pélago de males. Pélago é abismo, né? Abismo profundo. No abismo profundo de males, para onde o suicídio os atirou. Porque realmente, né, aquele que se suicidou, ele se lançou num abismo profundo de males. Nós sabemos disso. Onde o suicídio os atirou. O seu já insuportável suplício. E nas sessões práticas ou mediúnicas da doutrina espírita, quando bem organizadas e dirigidas, não é difícil ouvirem-se queixas idênticas da parte de espíritos comunicantes muito inferiores ou ainda de suicida. Então, nas reuniões mediúnicas, a gente cansa de ouvir espíritos que chegam, né, se queixando das dores, do sofrimento, das perseguições que estão enfrentando. Que aspecto mostrariam essas entidades, porém, para serem consideradas tão feias e repulsivas por todos quantos a elas se referem, revelando-as aos homens? Que espécie de deformidades para torturarem até a loucura um recém-desencarnado ou um homem, a este, porém, perseguindo, de preferência no estado do sono, até o extremo de uma obsessão. Então, muitas vezes, os encarnados são perseguidos durante a sono. Tá? Confessamos que tais cogitações jamais nos preocuparam, e por isso nossa atenção não se voltaria para o assunto se nossos próprios guias espirituais, para eles, não nos despertassem o interesse, embora já tivéssemos notícia da sua existência no mundo invisível. Ora, foi uma dessas falanges estranhas, surpreendentes, extravagantes, que nosso instrutor espiritual, Charles, nos levou a conhecer e examinar durante certo desprendimento, sob a ação letárgica e memorável lição que aqui tentaremos descrever, por sua ordem e sob suas intuições vigorosas, na noite de 18 de março de 1958. Uma de nossas parentas, menina de 10 anos, justamente a caçula dentre 6 irmãos, acusava anormalidades nos modos comuns a uma criança, anormalidade que uma razão esclarecida em assuntos espíritas compreenderia provirem de influenciações da parte de seres desencarnados inferiores. Olha que coisa terrível. Uma criança de 10 anos já passando por esse tipo de sofrimento, né? Caracterizava os seus modos por trejeitos cômicos, caratonhas, quer dizer, a criança gostava de fazer careta, né? Caratonhas horríveis, palavreado piegas ou atrevido, desagradável, tolo, que a todos da família irritava. E aos estranhos escandalizava. Sabe que a criança gostava de falar palavrões, ofender as pessoas, né? Imagina naquela época, na época de Ivone Pereira, 1930,
uma criança virando para um adulto e falando palavrões. Era uma coisa terrível, né? E ele diz aqui, e tornando necessária toda a paciência e boa vontade, que a doutrina espírita recomenda, para que se pudesse suportar tal estado de coisas. Pois, além do mais, a dita criança se rebelava contra qualquer disciplina, desobedecendo a tudo, renitente, odiosa, dando mesmo a impressão de se encontrar desequilibrada das faculdades mentais. Tentaram-se castigos variados, porque naquela época era muito comum bater e castigar a criança. Sem serem esquecidas as clássicas sovas de chinelo. Então, a menina levava surras de chinelo. Tais, porém, os escândalos por ela provocados nessas ocasiões, tais cenas se desenrolavam, então, dentro do lar, com repercussões desagradáveis até pela vizinhança, e substituída foi a prática dos castigos, pela de conselhos, amabilidade, persuasão, etc. A criança, no entanto, resistia irritantemente a todas as afabilidades, como resistir aos castigos. Rejeitava a prece e os passes que lhe desejavam aplicar, continuando com as mesmas atitudes impenitentes, né? Impertinentes. Fora das crises, no entanto, mostrava-se perfeitamente normal. Então, ela tinha esses momentos de agressividade, de violência, e tinha momentos que ela parecia uma criança sem problema, né? Conversava com inteligência e demonstrava até precocidade. E era aplicada nos estudos, com boas notas no curso primário, que então concluía. Consultou-se, por isso mesmo, o espaço. Aí resolveram fazer uma consulta aos amigos espirituais. Qual seria natural em família espírita, porque a família era espírita, né? E o espírito Charles, desvelado amigo instrutor espiritual da família, após descrever medicamentação para o sistema nervoso da paciente, afirmou sem rebuço, sem nenhuma enrolação, foi direto. Ele está dizendo, ela, a menina de 10 anos, afinou-se com entidades inferiores durante o estágio no espaço, durante o tempo que ela estava desencarnada, né, na eticidade, antes da reencarnação. Arrependimento sincero, porém, levou-a a tempo a se retrair das mesmas companhias, né, e desejar encaminhar para melhores planos. O médium, a criança é médium, ou antes, possui faculdades mediúnicas que futuramente, quando ela se tornar mais adulta, né, poderão frutificar generosamente a serviço do próximo, se bem cultivadas. Então, se ela for evangelizada, né, estudar a doutrina direitinho, no futuro poderá ser uma boa médium. Os antigos companheiros do invisível, aqueles espíritos inferiores que estavam lá obsediando ela, assediam-na, tentando reavê-la para o sabor de velhos conluios. Então, ela está numa fase infantil. Mas o espírito não é infantil, não é? Ela está no corpo de criança, mas o espírito não é criança. Então, o desdobramento do sono, eles assediam. E também assediam durante a vigília, para tentar arrastar de novo esse espírito que se afastou dele por arrependimento das coisas que fez e está tentando se modificar. Mas eles estão fazendo de tudo para que ela volte ao reduto deles. Eu trouxe aqui um livro da Sueli Caldas Schubert, que nós vamos voltar. Daqui a pouco a gente volta ao Devassando, chamado Os Poderes da Mente. Eu não sei se vocês conhecem, da Sueli Caldas Schubert, Os Poderes da Mente. Nesse livro, tem um capítulo chamado Alucinações Espirituais, tá? Quem quiser anotar para ver depois, Alucinações Espirituais. Onde a Sueli Caldas Schubert diz assim:
delírios, alucinações, visões aterradoras acometem as pessoas, tanto no plano físico quanto na vida espiritual, decorrentes de certas patologias mentais, cujas origens estão no espírito. Crimes, violência em todas as suas facetas, praticada pelos encarnados, resultam em pesados gravames após a desencarnação. Então, tudo de errado que a gente faz aqui tem sua responsabilidade do plano espiritual. Dependendo dos níveis de crueldade do prolongado estágio nessas ações nefastas do desrespeito às leis divinas, serão as consequências do outro lado da vida. Se enquanto aqui estamos encarnados e cometemos atos gravíssimos, também gravíssimos serão as consequências do plano espiritual. O próprio Mestre Jesus nos alertou, a cada um segundo as suas obras. E dessa magna lei, ninguém conseguirá evadir-se. Ninguém conseguirá fugir dessa lei, né? Mesmo porque as infrações cometidas ficam registradas nos arquivos da alma, a nossa consciência, não é? E conforme a gravidade, produzem profundas distonias e lesões no perispírito, cujo peso específico terá a mesma correspondência, o que determina por afinização a região inferior que lhe será o habitat. Então, de acordo com as lesões no perispírito, essa alma, né, a energia, o perispírito dessa alma, terá um peso específico e, de acordo com esse peso, ele vai para uma determinada região. Lá, uma região que é uma faixa vibracional do plano espiritual, onde será o seu habitat, onde ele vai ficar. O pesado fardo dos crimes cometidos, lembre-se que ela é uma criança encarnada há 10 anos, mas, quando estava na erraticidade, participou de vários desatinos e aliou a espíritos totalmente desequilibrados, né? O pesado fardo dos crimes cometidos, cedo ou tarde, produzirá um efeito mental devastador, o qual afetará profunda e dolorosamente o seu autor. É nesse momento que surgem, ainda no plano espiritual, as alucinações produzidas pela cobrança da própria consciência, pois as cenas de violência cometidas contra outrem passarão a reproduzir-se constantemente, atormentando a criatura e desejará livrar-se dessas fixações sem lograr êxito. Então, a pessoa está encarnada, mas terá alucinações, principalmente do desdobramento do sono, ou até em estado de vigília, de cenas que ela não vai saber explicar. Mas, normalmente, essas cenas são relacionadas a atos cometidos no passado. Já falamos sobre isso, né? Esses flashes, dessas formas de pensamento. Espíritos que estejam com esses graves comprometimentos, a menina tem 10 anos, quando encaminhados à reencarnação, poderão apresentar, em certa fase da vida física, sérias perturbações mentais, decorrentes desse passado e no presente ressumam em forma de alucinações, ideias fixas terríveis, que assustam e deprimem a própria pessoa, como a família também, pois esta talvez já esteja propensa a uma transformação e a novos e saudáveis hábitos. Entretanto, outros que ainda se comprazem no mal, se deixam envolver pelos próprios delírios, permanecendo na mesma faixa vibratória, até inquietos, cansados e angustiados, despertam para as realidades da vida maior. Aí ela diz aqui, a obra psicografada dos médiuns Francisco Xavier, Divaldo Franco e Ivone Pereira, especialmente, apresenta vários casos em que estão presentes essas alucinações, né? Então, é o livro Os Poderes da Mente, de Sueli Caldo Schubert, né? Com o capítulo chamado Alucinações Espirituais.
O meu é página 249, né? Então, Os Poderes da Mente, capítulo Alucinações Espirituais. Muito interessante esse livro, muito bom. Vamos voltar aqui a Ivone do Amaral Pereira, Devassando o Invisível. Voltando ao nosso livrinho aqui, esse livro maravilhoso. Aí ela diz aqui, continuando, nós paramos, né? Conheceis o remédio para tais desarmonias. Detalhe, todos nós sabemos qual é o remédio para o tratamento dessas doenças. Ou alguém aqui ainda não sabe? Ama a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Né? Estuda-te, diz Joana de Ângeles. Estuda e estuda-te. E tem, né, como todos nós já sabemos aqui, porque já falamos isso quase todos os dias, nós temos aquelas famosas questões do Livro dos Espíritos, da parte 3ª, capítulo 12, da perfeição moral. Conhecimento de si mesmo. Questão 919, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo, e a 919A, né? Quando Agostinho diz, fazer o que eu fazia quando vivi na Terra. E aí você vai lá na 919A e lê aí o que está dizendo. O Pedrão está dizendo aqui, conheceis o remédio para tais desarmonias, aplicai-o. Eu vou até botar aqui, ó, Livro dos Espíritos, 919 e 919. E o ama a Deus sobre todas as coisas é o próximo a ti mesmo. Aqui, conheceis o remédio, tá aí, né? Mas, adotei também aqui, ó, ama a Deus e ao próximo. Só é o remédio. Se fizermos isso, problema resolvido, né? Mas, aí diz assim a Ivone, sim, o remédio único seria o trabalho de reeducação da menina à base do Evangelho. É isso que nós falamos. Esse seria preces, paciência, vigilância, amor, disciplina rigorosa, sem concessões que redudassem cumplicidade com caprichos prejudiciais, fraternidade, caridoso interesse para com os infelizes, sedutores, desencarnados. Na noite de 18 de março de 1958, foram 10 dias antes, 11 dias antes de eu nascer. Eu nasci no dia 29 de março de 1958. No entanto, encontrando-nos durante uma temporada na residência daqueles nossos familiares, eis que a figuração espiritual de Charles, envolvida na sua luminosa e bela roupagem de iniciado hindu, apresentou-se à nossa visão e, adormecendo-nos em sono magnético, como habitualmente arrebatou nosso espírito, deixando o corpo carnal imerso em letargia. Passado o primeiro atordoamento, fenômeno invariável nesse gênero de desprendimento, nós nos reconhecemos no recinto da própria residência da paciente, sem alçar ao espaço, acompanhados pelo nobre amigo, mas rodeados de seres disformes, extravagantes, feios, grotescos, repulsivos, e Charles apresentava-os. Eles estão na casa da menina, do desdobramento do sono, e eles perceberam esses seres lá dentro da casa da menina. São estes os antigos companheiros da menina B, que ela não diz o nome, né? Durante seu estágio no invisível. Então, essa criança tem 10 anos. Antes da reencarnação presente. Então, antes de reencarnar, esses eram os amiguinhos dela. Pertencem a uma classe especial de mistificadores, a qual descai para de obsessores. Não são inimigos dela, segundo a terminologia humana, e nem se vingam, porque ela nenhum mal cometeu contra eles. Porém, não são também amigos, porquanto não são de quem quer que seja, visto que ainda não adquiriram o senso da fraternidade. Porque para ser amigo você tem que ter o senso da fraternidade, né?
nem a favor de si próprios. Simplesmente seduziram-na quando no espaço, quando ela estava desencarnada. E ela, inconsequente, leviana, prazenteira, gostava das farras, sedenta de novas sensações, e por que não dizê-lo, inferior, carente de ideais generosos que a impelissem para o alto, mas também sem maldade, deixou-se embair pelas suas mistificações e engodos, e afinou-se com eles, no simples intuito de se divertir. Supondo-os inofensivos, tal como o homem folgazão que se mistura a um bando de carnavalescos, quer dizer, pessoas que gostam de festas, farras, fazer besteiras, né? E se distrair das preocupações fatigantes, sem medir quaisquer consequências. Com o tempo, no entanto, verificou o erro que cometera e retraiu-se, procurando na prece o auxílio e lhe não faltou a culpa. E asilou-se entre vós, porque aí ela reencarnou. E ao reencarnar, ela tentou se esconder deles. É assim que todos nós estamos fazendo hoje, reencarnados. Muitos de nós estamos aqui com uma cara nova, uma fantasia nova, nos escondendo dos nossos perseguidores. Tá? Estamos aqui. E asilou-se entre vós, reencarnada, como se o fizera no seio de um reformatório onde se reeducasse, impulsionando-se para progressos novos. Observa-os, e Charles falou para Ivone, observa-os, eles não vêm a mim, mas a ti somente. Então, esses seres disformes não vêm Charles, mas vem a Ivone. Aí ele diz aqui, né? Aí, com as crianças travessas, exibirão seus peraltices. Vão começar a fazer palhaçadas, as quais eles próprios julgam irresistíveis, tentando em seduzir-te para seu bando. Eles vêm a Ivone, não vêm o Charles, e vão tentar fazer um monte de coisinha, para quem sabe atrair Ivone para a parceria deles. Revelou, então, Charles a identidade espiritual da menina em questão, a qual existira ainda neste século, no ambiente doméstico que for o nosso próprio. Ela tinha reencarnado no próprio século XX, que essa história aqui é contada no século XX, por volta de 1940. Ela tinha reencarnado por volta de 1920, 30, por aí, na própria família da Ivone. Entendeu? Ela viveu na própria família, alguns 10, 15 anos antes, desencarnou, foi para o plano espiritual, reencarnou na própria família. Então, isso aqui, né? Lê junto. Então, isso aqui. Revelou, então, Charles a identidade espiritual da menina em questão, a qual existira ainda neste século no ambiente doméstico que for o nosso próprio, porém sem laços consanguíneos. De repente, foi uma parente, uma prima, ou qualquer coisa assim. Né? E durante nossa infância, proibindo, todavia, revelar seu antigo nome e condição a quem quer que seja. Ela reencarnou, quando a Ivone era criança, ela estava reencarnada. Ela estava reencarnada. Eu devia ser filho de uma madrinha, qualquer coisa assim. Mas era do meio familiar. Não era consanguíneo, mas era do meio familiar. Então, ela foi criança na época que a Ivone foi criança. Só que ela desencarna. E quando ela reencarna, a Ivone já é adulta, né? Sabemos isso no próprio livro dos Espíritos hoje, né? E às vezes o espírito reencarna logo, pouco tempo depois. Entre mentes, as entidades em apreço iam e vinham pela casa. Ocultavam-se uma das outras atrás das portas, por baixo das mesas e das cadeiras, como quem brincasse de esconde-esconde. Batiam-se mutuamente com socos e pontapés violentos, pavorosos, o que as levava a gritar e chorar. Davam saltos altíssimos, como se fossem acrobatas, cabriolavam, faziam piruetas, todos os modelos. Caminhavam sobre as mãos com os pés voltados para cima, quais palhaços do picadeiro de um circo de diversões. Penduravam-se as bandeiras das portas, rindo-se as gargalhadas de um bulício ensurdecedor, o qual ouvíamos como se tratasse de rumores materiais, que pregavam dentadas umas nas outras,
puxavam-se os respectivos cabelos aos berros, cuspinham-se reciprocamente, quais moleques que brigassem, choravam de dor, corriam atrás do agressor, esbofeteando-se mutuamente. Vestiam-se grotescamente e eram como que carnavalescos fantasiados, vestes extravagantes de palhaços, daquela coisa toda, bimbalhando guizos quase bufões medievais, algumas berramente listradas, as roupas, né? Deixavam à mostra pernas marmóreas, como que ressequidas, verdadeiros caniços, ou muito grossos, revestidas de meias berrantes, tortas, deformadas. Suas cabeleiras dir-se-iam postiças, excessivamente abundantes, caindo em manto pelas costas e ombros, semi-ocultando o rosto, ou curtas, excessivamente ralas, mais endurecidas, como revestidas de arame, ruivas, eriçadas para cima ou para os lados, até o horrível, negras, amarelas, roxas, vermelhas, verdes, o que, ajuntando a indumentária extravagante, as tornava verdadeiros fantasmas assombradores. Algumas dessas pobres entidades traziam capas escarlates, recamadas de guizos ou listradas em cores vivas, pernas enormes, calçados de botas ou sapatos muito pontudos, coisa rara de se poder observar em espíritos desencarnados, e mesmo em estado de transe. E tocavam saltis muito primitivos, e pequenas gaitas próprias de crianças. Dançavam desagradavelmente, notando-se que o faziam com ares de provocação, mostrando na fisionomia trejeitos e esgares, caratonhas horripilantes à guisa de sorriso. Um espetáculo terrível, né? Deplorável. Trajava uma delas manto roxo, exibindo cabeleira pelos ombros encaracolada, coroa de espinhos e um caniço nas mãos. Vocês lembram que Jesus foi colocado assim, né? Deram para ele, botaram para ele uma coroa de espinho e deram um caniço. E disseram que eis o rei dos judeus, não é isso? Então ele está fazendo uma sátira. Então ele diz aqui, e um caniço nas mãos, displicente, parodiando a imagem do Senhor dos Passos, que é um tipo de santo, né, observada nas procissões do culto católico, e o fazia usando sapatos desmedidamente grandes e semblantes grotescamente compungido. Outras entidades se apresentavam com gorros, becas, unis com bolas pendentes ou faixas de fitas, chapéus de 3 bicos com abas enormes ou copas excessivamente altas, exatamente como gostariam de ostentar os carnavalescos humanos. Acreditamos mesmo que tais falanges influenciam, durante o carnaval, os incautos, que se deixam arrastar pelas paixões de mono, impelindo a excessos lamentáveis, comuns por essa época do ano, por meio dos quais eles próprios, espíritos, se locupletam de todos os gozos e desmandos materiais, valendo-se para tanto das vibrações viciadas e contaminadas de pureza dos mesmos adeptos de Momo aos quais se agarram. O Beto vai ler um pouquinho agora. Lê aí, Beto, esse parágrafo. Algumas dessas feias criaturas espirituais traziam uma questão ainda mais singular, completamente impossível a um cérebro humano engendrar, a qual seria, antes de tudo, grotesca e cômica, não fora dramaticidade em essência. Conserva com a possibilidade de levar à loucura alucinatória, não apenas os espíritos recém-desencarnados que caem em suas garras, no além-túmulo, mas também pessoas encarnadas que por elas se deixam influenciar. Até a possibilidade de enxergá-las com frequência e plenamente se afinarem por isso mesmo com suas vibrações. Mostrava-se uma delas excessivamente alta, roliça, ou tronco de árvore, que a certa altura saíam os braços, que mais pareciam longas tiras de cipó, e que se moviam em reviravoltas como os tentáculos de um polvo, distribuindo chicotadas em torno de si. Do corpo assim roliço desciam, então, as pernas, varas finíssimas, com enormes sapatos pretos, quais pequenas canoas. Os traços fisionômicos eram desenhados
quase no ápice do rolo, isto é, do inacreditável corpo. Não havia pescoço e ombros, e nem roupas, mas o chapéu lá estava completamente completando a monstruosidade. Essa horrível entidade fazia-se acompanhar de outra, que diria ser o contraste, propositado e caprichoso, excessivamente pequena, rotunda, com um rosto de dimensões desproporcionadas para o tamanho do corpo. Faces gordíssimas, vermelhas, como se infeliz vivesse eternamente soprando alguma coisa. Chapéu com abas enormes, botas, esporas e chicote. Tudo desconforme e impressionante pela fealdade e pela desarmonia. Entre as duas, não se saberia qual a mais desagradável e chocante, mas era certo que tais arremessos humanos causavam mal-estar, insuportável pavor, mesmo, nem tanto, talvez pela grosseria da forma, mas pelas influenciações nocivas e contaminantes suas mentes, desajustadas da harmonia da criação, deixavam irradiar, pois que o médium, assim arrebatado do corpo físico, para estudos de observação invisível, adquire percepções pasmosas, não lhe escapam da visão ou, ao entendimento, nenhum pormenor daquilo que os instrutores lhe dão e auxiliam a examinar. Pode falar. Então, ele diz aqui, olha só. Pois que ele fala aqui, pela grosseria da forma, mas pelas influenciações nocivas e contaminantes que suas mentes, desajustadas da harmonia da criação. Você repara que tudo que eles estão fazendo, se apresentando, é sempre desajustado ao que seja a forma humana. Percebeu? As formas que eles se apresentam é tudo em desajuste à forma humana. Cabeça grande, né? As pernas finas demais ou longas demais, fazendo uma caricatura da forma humana, uma caricatura muito feia da forma humana, né? Então, diz assim, ela fala aqui, não tanto talvez pela grosseria da forma, mas dentre as duas eu saberia qual a mais desagradável e chocante. Mas era certo, olha aqui, isso é importante, mas era certo que tais arremedos humanos causavam mal-estar insuportável, pavor mesmo, não tanto talvez pela grosseria da forma, mas pelas influenciações nocivas e contaminantes que suas mentes desajustadas da harmonia da criação deixavam irradiar. Né? Pois que o médium, assim arrebatado do corpo físico, para estudos e observações do invisível, adquire percepções pasmosas, não escapando à visão ou ao entendimento nenhum pormenor daquilo que os instrutores lhes dão e auxiliam a examinar. Então, eles fazem, né? Eles apresentam arremedos humanos para causar mal-estar às pessoas, para tentar influenciar pela grosseria da forma, né? E, Denise, lê mais um parágrafo aí. Outra entidade do novo grupo que acabamos de descrever, medindo cerca de 1,5 metro de altura, usando sapatos de texto muito grandes, calçados de pés trocados e um paletó demasiadamente amplo para o volume do corpo e da estatura. Mostrava a particularidade de bigodes tão extensos que se arrastavam pelo chão, até uma distância aproximada de 3 ou 4 metros. Ela os exibia provocantemente, qual palhaço soprando de quando em vez, e aquela ridícula metragem de bigodes, então, se levantava no ar, ondulante, para se enrolar depois, tomando a posição natural dos bigodes humanos. Não nos foi possível conter o riso diante desse infeliz mistificador, que se nos afigurou mais leviano e cômico do que mal.
Porém, incontinente, Charles nos repreendeu com vivacidade, e segurando nossa mão com força, disse no murmúrio. Pode parar. Olha só aqui. Né? Isso aqui, nós lemos no parágrafo anterior, que o Beto terminou de ler, um trecho importante, por isso que eu quero que vocês destaquem esse texto acima, quando ele diz assim, dentre as duas, que tem, isso é muito importante, tá? Quero destacar aqui. Vamos sublinhar isso. Dentre as duas, não se saberia qual a mais desagradável e chocante, mas era certo que tais arremedos humanos causavam mal-estar insuportável, pavor mesmo, não tanto talvez pela grosseria da forma, mas pelas influenciações nocivas e contaminantes que suas mentes, desajustadas da harmonia da criação, deixavam irradiar. Então, eles estarem com aquela aparência totalmente deformada, não é a aparência em si que poderia prejudicar quem estava vendo tudo aquilo. Não é a aparência em si, mas é isso aqui que a Ivone coloca. Mas pelas influenciações nocivas e contaminantes que suas mentes desajustadas da harmonia da criação deixavam irradiar. Então, repare como a coisa é sutil. Não é a forma deles totalmente horrorosa que vai causar mal, mas é a irradiação da mente dele. Porque enquanto ele está ali fazendo aquelas palhaçadas, pulando para lá e para cá, com aquela forma disforme, ele está, entendeu? Influenciando nocivamente, tá? Contaminando. E contaminando, mas pelas influenciações nocivas e contaminantes que suas mentes desajustadas da harmonia deixavam irradiar. Então a pessoa fica ali assim, ó, prestando atenção naquilo, achando engraçado, sem perceber que aquela entidade está liberando uma energia contaminante nociva e poderá, entendeu, influenciar o médium. Aí, pois que o médium, assim, arrebatado em corpo físico, para estudos e observações do invisível, adquire percepções pasmosas, não lhe escapando a visão ou entendimento nenhum pormenor daquilo. Então, o médium tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Quando vê essas cenas, porque ele está ali pulando, e você está se deixando atrair. Mas você não percebe que ele está irradiando uma energia ruim. E aqui, quando a Denise falou, né? Olha só, ela, aquele ser, os exibia, provocá-lo provocantemente, qual palhaço, soprando de vez em quando, e aquela ridícula metragem de bigodes. Então, se levantava no ar, pulava. Aí, olha o que Ivone falou. Não nos foi possível conter o riso diante desse infeliz mistificador que se nos afigurou mais leviano e cômico do que mal. Porém, na hora, Charles nos repreendeu com vivacidade e segurando nossa mão com força de todo murmúrio. Rir-se é aplaudir. Rir daquela palhaçada que ele estava fazendo significa aplaudir, louvar seus atos e, portanto, afinar-se com eles. Haverá troca de vibrações. No momento que você está rindo, está achando aqui legal, você está o quê? Trocando vibrações com ele. E, de qualquer forma, se estabelecerá o malefício. Entendeu? Será necessário ao médium, como ao espírito, diante dele, o domínio de toda e qualquer impressão ou emoção, um equilíbrio isolante que traduz a superioridade moral. Então, você está observando aquilo? Você não tem que achar gracinha deles, porque é isso que eles querem. Não é que você sorri, opa, estabeleceu sintonia. Estabeleceu sintonia. Alguns outros pareciam aleijados,
pois se mostravam com pernas e braços tortos, bocas retorcidas e em esgalhos e caratonhas chocantes, olhar estrábico, enquanto suas vestes seriam antes andráginos e não fantasias. Isso aqui me lembrou também, quando ele chama a atenção dela para ela não rir, da mesa mediúnica. Às vezes chegam os espíritos lá, dando comunicação, comentando umas brincadeiras, falando umas bobagens, né? Estão fazendo facilidade e que está ali, fica o quê? Achando graça. E esse espírito é engraçado, né? Ele está ali em silêncio. O colega dele está dando comunicação. Aí ele está ali só o quê? Refletindo, comentando na cabeça dele sobre o que aquele espírito está falando. E que coisa engraçada, ele engraçada dessa. Que coisa, né? E aí o que fez? Estabeleceu sintonia com aquele espírito. Troca de vibrações. Então, muitas vezes, é o que o espírito quer. Ele quer desestruturar. Então, tem os piadistas. E chegam contando das óperas, das coisas ali, né? E o pessoal da mesa fica ali prestando atenção, de olho fechado, mas discutindo. E, sabe, entrando na onda dele. É isso que ele quer. É isso que ele quer. Por isso que ele disse aqui, será necessário ao médium, disse Ivone, o Charles para Ivone, como o espírito, diante deles, o domínio de toda e qualquer impressão ou emoção. Se é um trabalhador do plano espiritual, ele também tem que ficar sério. E também tem que ficar sério. Ter o domínio de toda e qualquer impressão ou emoção, um equilíbrio isolante e traduz a superioridade moral. Alguns outros pareciam aleijados, pois se mostravam com pernas e braços tortos, bocas retorcidas em esgalhos e caratonhas chocantes, olhares trábicos, enquanto suas vestes seriam antes andráginos e não fantasias. Gemiam e choravam, bradando pelo sorriso de alguém que os ajudasse a se recompor, né? Bradando pelo socorro de alguém que os ajudasse a se recompor, pois não conseguiam reequilibrar-se no estado que lhes era natural. Antes das farsas mistificadoras, que criavam no intuito de atormentar o próximo. Pareciam sofrer superlativamente aterrorizados, deprimidos, decepcionados. E Charles tornou explícito, né? Vou ler só esse pedacinho. Esse, o final de tantas leviandades e inconsequências por eles praticadas. Como ninguém mais ignora, o perispírito é um corpo semimaterial, sutil, impressionável, sensível, registrando em suas potencialidades vertiginosas até as ondulações dos mais suaves pensamentos, agindo sobre esse envoltório tão delicado, quão sublime, a mente e a vontade individuais farão dele o que desejarem, visto que a mente, ou o pensamento, a vontade, a energia psíquica, a essência do ser, cria, produz, edifica, realiza, conserva, aplica, modifica, servindo-se das poderosas forças que lhes são naturais. Então, a gente vai parar por aqui. Semana que vem, dia 19, né? A gente continua. Botem a data aí, gente, nesse parágrafo. Dedicadas ao exercício contínuo e marca aí para a gente não perder. Bom, alguém gostaria de comentar alguma coisa? 19 do 6. Eu estava pensando, Rose, nas músicas que a atualidade, crianças, aquelas danças, com aquele comportamento Que pode ser influenciado e acaba até adquirindo certos hábitos. Sim. Só você nem se mudar mais, né? Exatamente. Não é? A gente não percebe isso, às vezes? Nas crianças, das pessoas. Por quê? Porque às vezes é isso aí, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Bem, meus irmãos, nós vamos encerrar agora, porque daqui às 8h40 teremos a nossa palestra. Não que a gente não possa rir e brincar. Mas tem que tomar muito cuidado do que você está rindo e brincando, né? Nosso tema será como o uso das drogas afeta o perispírito e sua ação sobre o espírito. Vou pedir aqui para a nossa irmã Carmen. Carmen, faz a nossa prece de agradecimento. Claro. Bom, senhor, estamos muito agradecidos por essa oportunidade, essa
esse conhecimento tão importante, nós que estamos aqui encarnados, e certamente nós aqui vivenciamos crianças com um comportamento que muitas vezes achamos, nossa, até diabólico, né? Então, esse conhecimento que a Ivone nos traz, né? Nos trazendo essa oportunidade da nossa reflexão, da nossa atenção, do cuidado que precisamos ter em relação a isso. Então, mais uma vez, Senhor, nós só temos a agradecer esses espíritos, esses amigos espirituais que ao desencarnarem, nos trazem tantas vivências, tantas experiências, para que nós não escorreguemos. Então, é sempre alerta, sempre luz para nós. Então, mais uma vez agradecemos, Senhor, e esse espaço aqui, que a Casa de Francisco de Assis nos permite. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos dar uma paradinha. Quando for 18h40, a gente retorna para a nossa palestra pública, tá bom? Eu vou sair da reunião. Denise.